É com muita honra e satisfação que apresentamos a esta magna Assembleia Geral o relatório de prestação de contas da diretoria do Ministério de Missões da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, do período convencional de 2020 a 2022. O Ministério de Missões é um órgão da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, responsável pela expansão desta igreja em todo o território nacional e também no exterior. Nossa missão é implantar a visão missionária da IDPB, selecionando, treinando, enviando, provisionando e acompanhando pessoas. Temos como visão atuar com excelência como um ministério comprometido com a evangelização local, nacional e internacional, plantando igrejas de acordo com os valores da IDPB. Todas as ações do Ministério de Missões são sempre pautadas através de nossos valores, que são integridade, credibilidade, respeito, presteza, excelência e sustentabilidade. Para o cumprimento de sua missão, o Ministério de Missões está composto da seguinte forma: diretor-geral, diretores regionais e internacional, supervisores regionais, departamento contábil, departamento de comunicação, departamento de informática e sistemas, departamento administrativo e secretaria. Ao longo desse período convencional, nossa equipe foi composta da seguinte forma: diretor-geral, pastor Joel Moreira dos Santos, segundo vice-presidente da Junta Administrativa Nacional e pastor-presidente da IDPB Filadélfia, no Amazonas, diretor do Departamento Internacional, pastor João Nunes Santana, que também é pastor-presidente da IDPB Manaus Moderna, no Amazonas, diretor da região Nordeste, pastor Elionildo da Silva Moura, que também é pastor auxiliar da IDPB Castelo Branco, no Amazonas, diretor da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, pastor Afonso Cezila, que também é pastor-presidente da IDPB Camanducaia, em Minas Gerais. Fechando a diretoria do Ministério de Missões, apresentamos os supervisores regionais. Hoje, contamos com 6 supervisores de regiões locais e um supervisor de região internacional. São eles: pastor Silvano da Silva Vieira, supervisor da região Nordeste 1, e pastor-presidente da IDPB Fortaleza, no Ceará. A ele cabe a responsabilidade de supervisionar as igrejas missionárias dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Pastor Francisco José Pinheiro de Oliveira, supervisor da região Nordeste 2 e pastor-presidente da IDPB Leão de Judá, no Amazonas. A ele cabe a responsabilidade de supervisionar as igrejas missionárias dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Pastora Osmarina Martins de Sena, supervisora da região Nordeste 3, coordenadora da Escola de Missão Transcultural. A ela cabe a responsabilidade de supervisionar as igrejas missionárias dos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. Pastor José Roberto Dirane Barbosa, supervisor da região Centro-Oeste e pastor-presidente da IDPB Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul. A ele cabe a responsabilidade de supervisionar as igrejas missionárias dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Pastor José Carlos de Souza, supervisor da região Sudeste e pastor-presidente da IDPB Nazaré Paulista, em São Paulo. A ele cabe a responsabilidade de supervisionar as igrejas missionárias dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Pastor Elias Torres Rosa, supervisor da região Sul e pastor-presidente da IDPB Guaratinguetá, em São Paulo. A ele cabe a responsabilidade de supervisionar as igrejas missionárias dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pastor Janderson Almeida, supervisor da América Latina e pastor-presidente da IDPB Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. A ele cabe a responsabilidade de supervisionar as igrejas missionárias da Bolívia, Argentina, Chile e Paraguai. Em se tratando da área administrativa, temos um escritório que funciona nas dependências da IDPB Amazonas, Filadélfia, localizada à Rua Comendador Vicente Cruz, 1510, bairro Santo Antônio, em Manaus, no estado do Amazonas, e hoje conta com um grupo de colaboradores terceirizados, representados da seguinte forma: Departamento Administrativo e Secretaria, representada pela senhorita Eliete Rodrigues da Mata. Departamento Financeiro, representado pelo senhor Adson Costa Ferreira. Departamento de Informática e Sistemas, representado pelo pastor Leandro Monteiro da Silva. Departamento de Comunicação, representado pelo senhor Isaac Alves da Silva. Por ocasião da última Convenção Nacional, contávamos em nosso quadro de ministros e missionários com um total de 55 ministros e missionários atuantes. Hoje, temos 3 ministros ordenados, 8 ministros licenciados, 20 ministros cooperadores, 20 missionários e 5 cônjuges de ministros, totalizando 56 ministros e missionários, atuando diretamente pelo Ministério de Missões, além de um ministro ordenado, 3 ministros licenciados, 2 ministros cooperadores, 1 missionário e 3 cônjuges de ministros, todos da IDPB Amazonas, a serviço do Ministério de Missões. Somando-se aos ministros e missionários do Ministério de Missões, temos hoje um total de 66 ministros, missionários e cônjuges debaixo da autoridade do Ministério de Missões da IDPB Nacional. Em se tratando da quantidade de membros, na última Convenção Nacional de 2019, apresentamos um total de 1.211 membros. E para esta convenção, até o momento do fechamento deste relatório, contamos com um total de 1.547 membros, um crescimento de 27,75% no período. E ainda observamos que na última convenção emancipamos a IDPB Roraima, que naquela ocasião já contava com mais de 500 membros. Apresentamos a seguir as nossas bases missionárias e nossos pastores e missionários, de acordo com a sua região. Região Nordeste 1, IDPB, São Luís no Maranhão, dirigida pelo pastor Sidney Pinto da Silva e sua esposa, Thelma Gaspar da Silva, com 68 membros. IDPB Pinheiro no Maranhão, dirigida pela missionária Maria Rosângela Vieira, com 11 membros.
IDPB Teresina, no Piauí. Atualmente sendo dirigida interinamente pelos missionários Raimundo Nonato Carvalho dos Santos e sua esposa, Maria do Socorro Souza dos Santos. Mas, em 2023, o novo casal de missionários, Elias Parente e sua esposa Celciane, estarão assumindo definitivamente esta igreja. Hoje conta com 12 membros. IDPB Parnaíba, Piauí. Dirigida pelos missionários Manuel Vitor da Silva e sua esposa, Leonília Luzia Mesquita Mendes, com 8 membros. IDPB Água Branca, no Piauí. Dirigida pelos missionários Raimundo Nonato Carvalho dos Santos e sua esposa, Maria do Socorro Souza dos Santos, com 62 membros. IDPB Fortaleza, dirigida pelo pastor Silvano da Silva Vieira e sua esposa, Eliana Cardoso Vieira, com 37 membros. IDPB Juazeiro do Norte, no Ceará, dirigida pelo pastor Francisco José Pinheiro e sua esposa, Érica Ângela de Oliveira, com 56 membros. IDPB Catolé, em Juazeiro do Norte, no Ceará, dirigida pelo missionário Everaldo Pequeno e sua esposa, Alcinele Viana Farias. IDPB Tianguá, no Ceará, dirigida pelo missionário Evandro Almeida Costa e sua esposa, Gilmara Gama da Silva, com 38 membros. IDPB Russas, no Ceará, dirigida pelo pastor Marcondes Nogueira Jacó e sua esposa, Maria Rita Jacó, com 30 membros. Região Nordeste 2, IDPB Natal, no Rio Grande do Norte, dirigida pelo pastor Edivaldo Oliveira de Lima e sua esposa, pastora Melritânia Garcia de Lima, com 52 membros. IDPB Recife, Pernambuco, dirigida pelo pastor Hudson Bezerra Fernandes e sua esposa, Vatuze Cabral Fernandes, com 56 membros. IDPB João Pessoa, em Paraíba, dirigida pelo pastor Mozar Correia Lima e sua esposa, Miracélia Alves Pinheiro, com 53 membros. Região Nordeste 3. IDPB Maceió, em Alagoas, dirigida pelos missionários Sebastião Cristiano Soares de Oliveira e sua esposa, Luciana Barbosa de Oliveira, com 36 membros. IDPB Aracaju, em Sergipe, dirigida pelo pastor Érico Ferreira da Gama e sua esposa, pastora Priscila Mustafá Pinto Gama, com 30 membros. IDPB Salvador, na Bahia, dirigida pelos missionários Pedro Gonçalves da Silva e sua esposa, Rosilene Carreiro Gonçalves, com 10 membros. IDPB Paratinga, na Bahia, dirigida pelo pastor Gilvan Santana Silva, com 125 membros. Região Centro-Oeste. IDPB Cuiabá, no Mato Grosso, dirigida pelo pastor Dionis da Silva Maia Pires e sua esposa, pastora Francineide de Freitas Bom Jesus Maia, com 52 membros. IDPB Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, dirigida pelo pastor José Roberto Dirane Barbosa e sua esposa, pastora Jusilene Batista Campos Barbosa, com 34 membros. IDPB Palmas, em Tocantins, dirigida pelo pastor Edneido Vale Coelho e sua esposa, pastora Osana Cardoso Coelho, com 56 membros. IDPB Goianira, em Goiás, dirigida pelo pastor Euperci de Souza Gato e sua esposa,
Glaucimara de Souza Batista Gato, com 12 membros. IDPB Brasília, no Distrito Federal, dirigida pelos missionários Leandro Augusto Santos Bernardino da Silva e sua esposa, Milka Patrícia Bernardino da Silva. Região Sudeste. IDPB Rio de Janeiro, dirigida pelo pastor Lelis Alberto Pinto de Lima e sua esposa, pastora Elijane Paula de Lima, com 58 membros. IDPB Serra, no Espírito Santo, dirigida pelos missionários Felipe Ribeiro da Silva e sua esposa, Lidiane Aparecida, com 66 membros. IDPB Palhoça, Santa Catarina, dirigida pelo pastor Valcione Dias Góes e sua esposa, pastora Gisele Marques Góes, com 50 membros. IDPB Criciúma, Santa Catarina, dirigida pelo pastor Miguel da Silva Vanzeler e sua esposa, pastora Antônia das Dores de Freitas Vanzeler, com 43 membros. IDPB Joinville, em Santa Catarina, dirigida pelo pastor Michael Lopes Soares e sua esposa, pastora Daniele Jefferson Soares, com 78 membros. IDPB Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, dirigida pelo pastor Emerson Lopes dos Santos e sua esposa, Messia Rodrigues dos Santos Lopes. IDPB Esteio, no Rio Grande do Sul, dirigida pelo pastor Sérgio Costa da Silva e sua esposa, Vânia Lúcia Maciel Costa, com 34 membros. Missões internacionais. IDPB Bolívia, dirigida pelo pastor Janderson Souza Almeida e sua esposa, pastora Tali de Lima Alborta Almeida, com 223 membros. IDPB Argentina, dirigida pelo pastor Sebastião Pedro Bezerra de Oliveira e sua esposa, pastora Raimunda do Socorro da Luz Oliveira, 73 membros. IDPB Paraguai, dirigida pelos missionários Isaías Gomes dos Santos e sua esposa, Alcilene Rocha Gomes, com 22 membros. IDPB Chile, dirigida pelo pastor Hugo Erlim Alborta Escolante Filho e sua esposa, pastora Glenda Cabral Gomes Alborta, 43 membros. IDPB Portugal, dirigida pelo pastor Netônio Moreira de Sales e sua esposa, Cileida Tomé da Silva de Sales. Novas obras. O Ministério de Missões, através de parcerias e recursos próprios, abriu 4 novas igrejas no período convencional de 2020 a 2022, além de receber da IDPB Amazonas uma igreja emancipada como segue: IDPB Joinville, Santa Catarina, plantada pelo Ministério de Missões em parceria com a IDPB Filadélfia, em março de 2020. IDPB João Pessoa, Paraíba, plantada pelo Ministério de Missões em parceria com a IDPB ID, em fevereiro de 2020. IDPB Pinheiro, Maranhão, plantada pelo Ministério de Missões em parceria com a IDPB Amazonas e a IDPB Filadélfia, em janeiro de 2022. IDPB Parnaíba, Piauí, plantada pelo Ministério de Missões em parceria com a Missão Decápolis, em fevereiro de 2022. A IDPB Russas, Ceará, que foi emancipada ao Ministério de Missões através
da IDPB Amazonas, além de enviarmos o casal de pastores, Netônio e Cileida, para iniciar o trabalho em Portugal. Investimentos no período. Apesar desse ter sido um tempo de muitas lutas, fizemos alguns investimentos e tivemos também grandes conquistas, como auxílio na reconstrução da IDPB Água Branca, Piauí, aquisição de 7 lotes medindo 10 por 32 metros cada, totalizando 2.240 metros quadrados, em Russas, Ceará, pago em parceria com a IDPB Amazonas. Aquisição do imóvel de João Pessoa, Paraíba. Aquisição de 2 lotes para a IDPB Serra, em Vitória, do Espírito Santo. Aquisição de 2 lotes no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Reconstrução da IDPB Brasília, depois de ser derrubada pelos órgãos do governo daquela cidade. Auxílio na construção da Igreja de Palmas, Tocantins. Auxílio na construção da IDPB Goianira, Goiás. Compra de imóvel em Parnaíba, Piauí. Temos muito a agradecer ao nosso bondoso Deus, pois mesmo diante de um cenário de pandemia, o Ministério de Missões conseguiu manter as finanças equilibradas e suas obrigações em dia, como os aluguéis dos templos e casas pastorais, prebendas dos pastores e missionários, ajuda em reformas e construção das igrejas e outros, ofertas missionárias. Somos também imensamente agradecidos a Deus e às igrejas locais e estaduais que nos ajudaram ao longo desse período, enviando as suas ofertas missionárias. Sem essas ofertas, não teríamos conseguido fazer o que fizemos nesse período. A essas igrejas, nosso muito obrigado. IDPB Filadélfia, IDPB Manaus Moderna, IDPB Casa de Oração, IDPB Castelo Branco, IDPB Redenção, IDPB Monte Carmelo, IDPB Nazaré Paulista, IDPB Esteio, IDPB Terra Nova, IDPB Camanducaia, IDPB Belém, IDPB Amazonas, IDPB Cuiabá, IDPB Fortaleza. Passamos a demonstrar agora as ofertas missionárias ao longo desses 3 anos por jurisdição. IDPB Amazonas, R$ 634.308,94. IDPB São Paulo, R$ 29.011,15. IDPB Minas Gerais, R$ 14.655. IDPB Rondônia, R$ 12.108. IDPB Pará, R$ 10.909,39. Ministério de Missões, R$ 3.800. IDPB Roraima, R$ 3.547,10. Missão Decápolis, liderada pelo pastor Francisco José, pastor da IDPB Juazeiro do Norte e supervisor do Nordeste 2, a Missão Decápolis tem como objetivo de plantar igrejas no interior do Nordeste do Brasil, ajudando os missionários das capitais do Nordeste brasileiro a evangelizarem em um tempo mais curto cada cidade desses estados. A Missão Decápolis tem cumprido o seu papel como um braço do Ministério de Missões, realizando caravanas de impacto no interior do Nordeste, evangelizando através da arte, de ações sociais e cruzadas evangelísticas. Em meio à pandemia,
a Missão Decápolis não parou. Realizou na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, a campanha Troque 1 quilo de alimento por uma máscara. Na ocasião, foi arrecadado centenas de quilos de alimentos, onde foi montado 200 cestas básicas, abençoando muitas famílias. E durante 4 meses, a Missão Decápolis ajudou a sustentar 10 famílias daquela cidade. A Escola de Missões Transcultural é coordenada pela pastora Osmarina Martins de Sena, supervisora da região Nordeste 3. Tem o objetivo de oferecer treinamento teórico-prático em missões para interessados da IDPB sobre a atuação missionária em todos os aspectos, desde a preparação, o estágio, as qualificações mínimas pretendidas, as condições do envio, a atuação do missionário, a prestação de contas, o reconhecimento do trabalho e outros aspectos, tendo como proposta final o levantamento de novos missionários, tanto para o Ministério de Missões, como para as IDPBs estaduais e igrejas locais. A Escola de Missões Transcultural deu início à 2ª turma presencial, mas, devido à pandemia, as atividades presenciais foram suspensas e fizemos acompanhamentos virtuais com os alunos. Em janeiro de 2021, a Escola de Missão Transcultural realizou a excursão evangelística de impacto no estado da Bahia, em apoio ao recomeço da IDPB Salvador. Em agosto de 2021, a Escola de Missão Transcultural participou com uma equipe composta por 8 alunos já formados na coordenação e logística do 1º Congresso Estadual de Missões do Estado de São Paulo, em Bragança Paulista. A partir desse congresso, deu início a 1ª turma da Escola de Missão Transcultural EAD, ensino à distância, online, com alunos membros da IDPB em São Paulo. Hoje, estamos reformulando toda a dinâmica da Escola de Missão Transcultural para o ano de 2023, pois ela faz parte do projeto Missão em Movimento, do Ministério de Missões, para um maior alcance do nosso público-alvo, que é capacitar uma nova geração de missionários completamente envolvidos e conscientes do seu chamado a todas as nações da terra e em estabelecer a cultura do Reino de Deus. Projeto missionário para o triênio. Depois da conclusão do projeto Brasil 2010, que visava implantar uma IDPB em cada capital brasileira, fomos desafiados por Deus a pensarmos em um novo desafio. E esse desafio veio em 2019, com o projeto Judéia, que surge da possibilidade de se enviar missionários para plantar igrejas em cada uma das regiões metropolitanas do nosso país, aquelas que ainda não foram alcançadas pela IDPB, não sendo um estado com uma convenção estadual. Assim, 20 cidades foram escolhidas, a partir do seu número total de habitantes e de outros critérios. Nosso alvo: plantar 20 novas igrejas até dezembro de 2025. Pessoas: despertar e treinar missionários, a partir da realização das escolas de missões em cada uma das igrejas estaduais e incentivá-los a ir para o campo. Pesquisar nas igrejas estaduais se há pessoas dispostas a cumprir o ID de Jesus. Essas pessoas serão treinadas nas bases missiológicas da IDPB e aprenderão o regimento interno do Ministério de Missões, assumindo o compromisso de segui-lo. Recursos levantados em forma de parceria com as IDPBs estaduais, Ministério de Missões, igrejas locais, mantenedores,
pessoas físicas e jurídicas. Hoje, através do site idpbmissões.com.br, você já pode conhecer e se tornar mantenedor desse projeto. Lá você pode selecionar um dos planos de assinatura mensal e cadastrar seu cartão de crédito e fazer uma contribuição mensal para a implantação da obra. Se preferir, pode ofertar via Pix, através do QR Code. Caso queira ser um mantenedor com uma oferta de maior valor ou se tornar um mantenedor, entre em contato com a instituição, clicando no ícone Fale Conosco. Jó 1:21. Honramos agora, em memória às famílias, igrejas e amigos daqueles que o Senhor, durante este período convencional, chamou para si. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Pastor Rildo Nunes, da IDPB Brasília, no Distrito Federal. Nascido em 3 de março de 1965 e falecido em 7 de outubro de 2019. Pastor José Luiz Vieira dos Santos, da IDPB Catolé, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Nascido em 7 de junho de 1948 e falecido em 8 de janeiro de 2021. Pastora Maria Aparecida Santos Silva, da IDPB Paratinga, na Bahia, nascida em 2 de dezembro de 1968 e falecida em 19 de maio de 2021. Concluímos esse relatório expressando glórias ao nosso bondoso e grandioso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil e autor da nossa fé. Todas essas ações são graças aos recursos, ofertas, vindos das IDPBs estaduais, ofertas missionárias, campanhas do Mês de Missões Nacional, igrejas mantenedoras e repasse da IDPB Nacional para o Ministério de Missões. Louvamos a Deus por cada membro da IDPB, pastores, líderes, missionários, juntas estaduais, igrejas locais e pela IDPB Nacional. Que o Senhor os abençoe e os recompense grandemente. Agradecemos as mãos que oram, doam e abençoam. Que o Senhor os abençoe e os recompense grandemente. Pastor Joel Moreira dos Santos, diretor-geral do Ministério de Missões.